sacrifício. A Bíblia vai nos falar que Abel, ele entregou o seu melhor para Cristo. Talvez você entrou aqui e até agora você não entregou o seu melhor para Cristo. Talvez você saiu da sua casa com o objetivo de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus nos fala que assim o Senhor procura os fiéis da terra, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Talvez a sua mente veio trabalhando ao decorrer do dia de uma maneira tão grande, tão acelerada, que até agora você não conseguiu entrar nessa dimensão. Mas eu quero te convidar a abaixar um pouco o seu nível de testosterona, abaixar um pouquinho essa sua adrenalina, para poder adorar a Deus juntamente conosco. Agora é momento de adorarmos a Deus, mesmo na palavra, é momento de adorarmos a Deus. Porque existe um particular onde nós adoramos a Deus do nosso jeito. Eu não posso te obrigar a levantar, a pular, saltear, rodopiar. Isso não é poder de Deus. Poder de Deus é quando você recebe a palavra de Deus e sai daqui lembrando desde o início, do início desse culto, o que Deus já tem falado, porque Deus não deixou para falar somente no momento da mensagem, mas Ele deixou para falar desde o início, no momento que nós entramos neste lugar, como o Marquinhos já falou, que nós dobramos o nosso joelho. Isso chama intimidade. Sem intimidade, irmãos, não tem como ter resposta de Deus. Se não tivermos intimidade com Deus, se não buscarmos na oração, jamais vamos ter comunhão com Deus. E essa noite é momento de buscarmos, de engrandecermos ao autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus, o autor ainda vai falar sobre Enoque, depois ele vai falar sobre Noé, que preparou a arca para a sua família. E note que um segredo Deus deixou nessa mensagem. Quando a palavra de Deus nos fala que o povo rebelde queria de qualquer maneira entrar, porque Noé não fez aquilo que ele queria, ele fez aquilo que ele foi mandado por Deus. Noé, ele agiu foi com fé, ele não agiu com emoção, porque naquela época não chovia, apenas caía orvalho pela madrugada, não caía chuva. E como acreditar que vinha um dilúvio? Como acreditar? Noé, ele não duvidou. Noé, ele acreditou na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha determinado. E a palavra de Deus vai nos falar que o próprio Deus, depois que Noé e toda a sua família adentraram dentro daquela arca, que colocaram todos os animais ali dentro, a Bíblia vai nos falar que a porta foi fechada. E essa porta que foi fechada, ela foi selada não por dentro, mas sim por fora. Isso mostra que não foi Noé quem tomou esse cuidado todo. O cuidado de Noé foi apenas obedecer a Deus. Aleluia. Obedecer a Deus, irmãos, é o que nos resta e o que nos vai fazer entrar na terra prometida. É obedecer a Deus e acreditar, porque se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Se Deus determinou, pode acreditar, porque vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que todos os moradores estavam do lado de fora, batiam na porta da arca e queriam entrar, mas a porta ela estava selada. E Noé disse: olha, agora não tem mais jeito. Quem entrou, entrou. Agora quem quiser entrar não pode mais entrar, porque não fui eu o dono da chave. Quem é o dono da porta, quem é o dono da arca, não somos nós. Quem é o dono da minha vida e da tua vida, não somos nós. Nós já não comandamos mais as nossas atitudes. A nossa vida não pertence mais a nós, mas a nossa vida agora pertence ao Senhor, que nos comprou com um preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos falando sobre tantas pessoas, os heróis da fé, e chega em Abraão. Quando chega em Abraão, a palavra de Deus vai nos falar que ele recebe uma ordem. Olha, Abraão, pega a tua esposa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão, ele não perguntou duas vezes, Abraão não questionou, Abraão não temeu a nada. Ele simplesmente pegou e foi para uma terra longe da terra que ele vivia. E a palavra de Deus nos fala que a promessa foi seguindo a ele. E chega na sua esposa, que na sua velhice, a Bíblia fala que depois dos 90 anos, a Bíblia vai nos falar que pela fé de Abraão e pela fé de Sara, Deus concede àquela mulher que aquela mulher engravide, e aquela mulher gera filhos, e depois eles continuam sendo abençoados por Deus. Eu não quero
prender muito sobre esse episódio, mas quero já chegar, eu já quero chegar direto em Moisés. A palavra de Deus, ela vai nos falar, ela vai nos trazer algumas lições sobre a história mencionada do escritor do livro de Hebreus, sobre esse homem a qual o pastor Eliésio começou a falar aqui para nós, que a Bíblia vai nos dizer que esse homem nasceu um homem formoso, e pela sua formosura, a Bíblia vai nos falar que os seus pais o esconderam durante 3 meses. Por quê? Porque houve uma perseguição muito grande. O faraó gostaria muito de ver essas crianças mortas, e naquela época as crianças ou eram mortas à espada, ou as crianças eram jogadas no rio Nilo. O rio Nilo, na época do grande faraó, não era o mesmo rio Nilo do tempo dos profetas. O rio Nilo, naquela época, escondiam crocodilos, escondiam peixes enormes que com facilidade engoliriam uma criança no piscar de olhos. Era muito perigoso. Por isso que a Bíblia vai nos falar que o encontro da filha de Faraó com Moisés naquele rio foi um milagre extraordinário, irmãos. Foi um milagre muito extraordinário, porque não tinha como uma criança sobreviver, a não ser que essa criança tivesse o projeto de Deus na sua vida, a não ser que essa criança tivesse o plano divino de Deus na sua vida. E assim Deus o fez com Moisés. E a palavra vai nos falar que Moisés foi um homem corajoso, foi um homem a qual não temeu. Ele abriu mão de ficar no reino, lá dentro do palácio. Ele largou mão da sua majestade, do seu conforto, para se juntar ao povo hebreu. Lá, juntamente com o povo hebreu, irmãos, era um povo que estava sendo castigado, era um povo que estava sendo humilhado, um povo escravo, um povo que estava passando por dificuldade tão grande. Mas ele abriu de tudo, ele abriu mão de tudo, de estar no conforto do palácio para poder se colocar na vontade de Deus. E é isso que precisamos em nossas vidas, irmãos. Sair da nossa zona de conforto, sair da zona de... Esse ano de 2022 é momento de sairmos da nossa zona de conforto. E que zona de conforto é esse? Nós começamos a passear sobre as redes sociais, nas redes sociais, e vemos que no início do ano existem várias campanhas de projetar o que nós queremos ao decorrer do ano. Lá na igreja do pastor Eliésio, mas do pastor Fábio, é uma que está projetando também o que quer para esse ano de 2022. Mas a Bíblia vai nos falar algo que é muito tremendo, irmãos. Muitas são as preparações dos homens, mas a resposta, a batida final do martelo, quem dá é Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, ao início dessa pandemia, quantos planos nós fizemos, irmãos? Quantos sonhos nós tivemos, quantas viagens desmarcadas, quantos concursos cancelados, quantos objetivos jogados por terra por causa dessa pandemia. Porque a resposta final não é nossa. Nós até nos esforçamos, queremos que tudo aconteça da forma que nós colocamos no papel, mas muitas vezes não acontece do jeito que planejamos. O roteiro, ele sai do início e cai lá no finalzinho do nosso roteiro, daquilo que preparamos, daquilo que projetamos, daquilo que orquestramos, daquilo que imaginávamos que seria um ano perfeito. E Deus coloca a igreja para orar. Deus vai lá e coloca a igreja para buscar. Deus vai lá e coloca a igreja no lugar que a igreja tem que ficar. Que enquanto nós colocarmos o mundo dentro da igreja, nós não teremos comunhão com Deus. Enquanto nós compactuarmos com as coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja, nós não conseguiremos alcançar o estado perfeito de adoração a Deus. O nosso coração é morada de Deus. Então nós temos que nos portar como morada de Deus. Não adianta cantarmos aqui e na nossa casa ouvirmos outra coisa. Não adianta pregarmos uma coisa aqui e na nossa casa vivermos outra coisa. Não adianta sermos crentes, vestirmos o nosso paletó, o nosso terno bonito dentro da igreja e lá fora nós sermos totalmente diferentes. A nossa conduta que é aqui dentro, ela tem que ser lá fora. Porque o nosso testemunho vai falar mais do que as nossas
palavras. Não adianta sermos irritantes, como muitos lá fora dizem, que crente é irritante, que fala demais, que quer pregar fora de tempo, que muda de assunto, só quer falar, e na primeira oportunidade que ele tem de demonstrar o amor de Cristo, ele escapola, ele deixa passar batido algo que Jesus nos ensinou, que é o amor. A palavra de Deus, ela vai nos falar ainda que depois de tanta turbulência, Moisés, ele olha para o povo ali sofrendo, e quanto mais o povo sofria, mais Faraó castigava o povo de Deus. E quanto mais Faraó castigava o povo de Deus, mais o povo de Deus multiplicava. Quantas e quantas são as vezes, irmãos, que as lutas vêm ao nosso encontro. E muitas vezes, irmãos, não é para nos derrubar, mas é para nos fortalecer. As lutas e tribulações que vêm nas nossas vidas, muitas vezes é para nos fortalecer, para nos fazer entender que o propósito de Deus, ele é maior do que aquilo que imaginávamos que seria nas nossas vidas. A palavra de Deus nos fala que o povo era castigado, o povo era humilhado, e chegou o tempo então que Moisés não quis mais saber de dar ouvido às artimanhas de Faraó. Ele decide então se colocar no propósito de Deus. E o propósito de Deus era libertar esse povo, tirar esse povo da escravidão, tirar esse povo da servidão e levar para uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa de Deus na vida daquele povo. Então Moisés, ele se levanta como servo de Deus, como homem de Deus, e se depara de frente com Faraó. E ao se deparar com Faraó, ele não teme as artimanhas daquele homem. Ele não teme. E como prova de que Deus era com aquele homem, Deus, ele começa a permitir as pragas assolar aquele lugar. As pragas começam a vir uma para ver se amolecia o coração de Faraó. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que toda vez que uma prova vinha, Faraó era resistência. Faraó conseguia se resistir. Faraó, ele não entregava os pontos, ele não acreditava que através de Moisés Deus tinha um plano de salvação para aquele povo. Muitas vezes acontece em nossas vidas assim. As pessoas não acreditam que através de mim, através de você, o plano de salvação vai alcançar as nossas famílias. Muitas pessoas acham que nós somos um povo qualquer que vive nessa terra, mas nós não somos esse povo qualquer, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos sim a promessa em nossas vidas, porque lá no livro de Atos, a Bíblia vai nos falar que o carcereiro, ele ouve uma palavra que mexe com as estruturas daquele homem. Olha, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Isso é a palavra de fé, é isso que devemos absorver em nossas vidas. Algo que mexe com as nossas estruturas, algo que mexe com o nosso ser. Saber que a nossa família, através das nossas orações, estão amparadas por Deus. Aleluia. O tema desse culto hoje é de nós queremos alcançar o céu. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. Porque há coisas que os olhos jamais viram, que o coração, que jamais subiu ao coração do homem, que jamais chegou ao ouvido do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus, aleluia. Tudo nessa vida vai passar, irmãos. Carro novo fica para trás, casa nova fica para trás, emprego, concurso, tudo vai ficar para trás. E muitos hoje têm brigado, têm matado por causa de herança, têm destruído famílias por causa do amor ao dinheiro. E tudo isso nós aprendemos que vai ficar para trás, que vai nos restar somente a nossa fé, porque é isso que vai nos levar para o céu, a nossa fé em Cristo Jesus. Mas lá no versículo de número 6, o escritor de Hebreus ele ainda vai falar o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se chega perto de Deus, que se chega diante de Deus, tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Se estamos nessa noite buscando a Deus em espírito e em verdade, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que estar aqui acreditando, tendo fé que nossa oração, ela não é em vão. O nosso louvor, ele não é em vão. Tudo tem chegado com uma essência suave às narinas de Deus lá no céu. A nossa vida é um tempo de adoração a Deus. A nossa vida, o nosso viver, ela tem que estar baseada na nossa fé, voltada para Cristo, voltada para os heróis da fé. Porque o escritor de Hebreus, ele cita os heróis da fé, para vermos, irmãos, que nem tudo nessa vida é fácil, nem tudo que passamos na nossa vida é moleza. Todos esses homens passaram por dificuldades, todos esses homens passaram por sofrimento, mas não abandonaram a Deus. Todos esses homens abraçaram a causa de um dia encontrar com Deus lá no céu. E essa é a nossa esperança, de um dia encontrarmos com o Senhor lá nos ares, lá nos céus. Por meio de tanto sofrimento, por meio de tanta tribulação, irmãos, nós vamos, se nós continuarmos e perseverarmos até o fim, nós receberemos o nosso galardão. Receberemos a coroa da vitória. É por isso que batalhamos, é por isso que não abrimos mão da nossa fé. É por isso que nessa noite você está aqui nesse banco sentado ouvindo algo que muitas vezes alegra, não possa alegrar talvez o seu coração, mas alimenta a sua alma, porque é disso que nós necessitamos, é disso que precisamos, alegrarmos e alimentarmos a nossa alma. É disso que nos faz trazer a esperança. A palavra de Deus nos fala que lá no cativeiro babilônico, a palavra de Deus nos fala que Jeremias, ele olha para o povo e diz: olha, Senhor, em uma de suas orações ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. E o que te traz a esperança hoje, irmãos? Nesses momentos difíceis, nesses momentos em que falar de fé é tão fácil, mas que muitas vezes exercer a nossa fé muitas vezes tem sido algo tão trabalhoso, algo tão dificultoso. Por que tantas pessoas deprimidas? Por que tantas pessoas enfermas? Por que tantas pessoas... Isso seria falta de fé, irmãos? Isso não é falta de fé. É o momento em que a Bíblia nos chama de um dia da aprovação. O dia da aprovação é aquele que nós não colocamos na nossa agenda. Talvez muitos colocaram esse evento na sua agenda, colocaram lá, olha, culto de jovens. Ao decorrer do ano, nós vamos colocar a data dos aniversários das pessoas que amamos, das pessoas que temos consideração, nós vamos lá, colocamos as festas, as cerimônias, tudo nós colocamos na nossa agenda. Mas sabe algo que nós não colocamos na nossa agenda e não dá tempo de colocar na nossa agenda? É o dia que Deus escolhe para nós sermos provados por Ele. Esses homens foram provados. Esses homens foram testados. Esses homens lutaram, persistiram, não baixaram a guarda. Jesus está voltando. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima como agora. Então é momento, irmãos, da igreja se posicionar como uma noiva, com o vestido pronto, com o vestido preparado, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que estar preparados, vestidos, esperando a volta do noivo, para que quando ele voltar, estejamos próximos do nosso mestre. A palavra de Deus, ela vai nos falar que por muito sofrimento, muitas pessoas passaram, irmão, por tanto sofrimento. Depois de tantas pragas chegarem ao Egito, Faraó amolece o seu coração e permite para que o povo vá embora, deixe suas terras, vão embora. Mas quando aquele povo vai embora, irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos falar que Deus mais uma vez endurece o coração, permite que aquele coração volte a ser duro de novo, endureça de novo. E aquele homem cai em si,
e se lembram: olha, mas por que eu fiz isso? Vamos atrás de todo mundo. Se não der para capturar, nós vamos matar todo mundo. Imagine a tribulação, irmãos, que esse povo passou. Na frente um grande mar vermelho, dos lados somente rochas, e atrás o exército. Mas a Bíblia vai nos falar que Deus, ele olha para Moisés e diz: olha, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Glória a Deus. Não é hora de parar. Não é hora de parar, é hora de continuarmos marchando. Nós, como exército de Cristo, irmãos, temos que continuar marchando. É momento de levantarmos as nossas espadas, o nosso escudo e continuar marchando. Está doendo, mas vai passar. Aleluia. Está difícil, mas o nosso Deus é aquele que abre porta onde não existe, aquele que traz à existência aquilo que jamais existiu, aquele que colhe onde jamais plantou. É a respeito da fé, irmãos. Ninguém venceu pelo mérito da sua espada. Ninguém venceu porque era bonitinho. Ninguém venceu porque era merecedor. Pois a Bíblia vai nos falar que a nossa salvação é mediante a graça de Cristo. Não é merecimento. Não é merecimento, nós não merecemos nada. Nós não merecemos estar aqui nessa noite. Mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Aleluia. O que seríamos de nós se não fosse o grande amor de Deus em nossas vidas? Onde nós estaríamos agora, pastores? Onde nós estaríamos se não fosse o amor de Cristo em nossas vidas? Deus deu o livramento para aquele povo. Aleluia. Aquele povo passou em terra seca. Aquele povo teve a oportunidade de recomeçar, de ter uma vida nova. Esse ano está apenas iniciando.